Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a Andreia, professora da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana Betel. E nós vamos dar início à nossa 7ª lição. Já estamos na 7ª e essa revistinha aqui, ó. A volta para casa. Nós já estamos na lição 7. E para iniciar, iremos fazer uma oração. Então, vou pedir que vocês fechem os olhinhos aí e nós vamos agradecer a Deus por este momento. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é soberano sobre a nossa vida, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é o nosso Salvador. Obrigada, Deus, por nos abençoar. Obrigada por permitir que tenhamos acesso a Deus, a palavra do Senhor, o estudo, os ensinamentos. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a entendermos esta lição e que a Tua palavra seja aplicada no nosso coração. Eu peço a bênção do Senhor a todos que estão assistindo, estudando a Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, abram lá a revistinha de vocês, na lição 7, peguem a revista para acompanhar, tá? Aí, nós iremos também ler o livro de Crônicas. O livro de Crônicas, ele é um resumo, A gente está acostumado a fazer resumos. Vocês estão, acostumados a fazer resumos, o professor sempre pede, lê um livro, faz um resumo. O livro de Crônicas é um resumo do livro de Samuel, de Reis, mas ele é um pouco mais detalhista. Mas não deixa de ser um resumo destes livros, com alguns acréscimos. E o primeiro livro de Crônicas, ele termina com a morte de Davi. E o segundo livro de Crônicas começa com o reinado de Salomão, que é o filho de Davi. Então, só fazendo um contexto da lição, porque o tema da lição é luz no final do túnel, Mas apenas para os arrependidos. Então, o que será, que vamos aprender com isso hoje? E a instrução, básica é o segundo livro de Crônicas. Quando o povo judeu começou a voltar para Jerusalém, eles haviam percebido que tudo estava diferente, muito diferente do que tinha sido antes do cativeiro. Ah, tá, que cativeiro, Vamos recordar um pouquinho, da história do que aconteceu. Lembrando que alguns reis, alguns andaram no caminho do Senhor e outros não. Outros fizeram o que era mal perante o Senhor. E quando chegou na época quando o rei Joaquim começou a ter problemas com Nabucodonosor, o que aconteceu? Nabucodonosor mandou matar todo o povo
e acabou levando os que ainda sobreviveram para Babilônia, né? Estão lembrados disso? Levou para Babilônia, ficaram cativos lá por 70 anos. Então, o rei da Pérsia, aí veio o decreto do rei da Pérsia para que o povo retornasse, né, para a reconstrução do templo. Templo que Davi, lembram que Davi fez, que Davi fez com todo o seu cuidado, com todo o seu amor perante o Senhor e o reconhecimento de tudo aquilo que Deus havia feito na vida dele. Davi decidiu não, né? Quem ordenou foi o próprio Deus que Davi fizesse um templo de adoração. E Davi obedeceu. E o templo acabou sendo destruído, né? Quando o rei Nabucodonosor invadiu, ele destruiu todo o templo. Inclusive, o rei Nabucodonosor, ele todos os objetos de ouro, prata, tudo aquilo que Davi havia colocado no templo, peças preciosas mesmo, tudo de melhor, né? Davi colocou no templo do Senhor, e tudo isso foi levado pelo rei Nabucodonosor, né? Junto com aqueles que sobreviveram à morte, que foram levados cativos, junto com estes, Nabucodonosor levou todas as riquezas do templo e destruiu. Então, abram a Bíblia de vocês lá em 2 Crônicas, capítulo 7, e vamos ler a partir do versículo 13. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Todos acharam? Vamos ler. Está escrito: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só a condição do Senhor para este povo, né? Deus deixa bem claro que Ele tem o controle de tudo, de tudo. Deus é o dono do mundo. Ele controla o tempo, a mente e as ações dos reis. Que interessante isso, né? Deus é soberano. Ele controla tudo, 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 inclusive as ações dos reis. Então, quando o rei
Ciro fez o decreto dele, de que o povo, depois de 70 anos cativo na Babilônia, aconteceu o decreto de Ciro, que está lá em Segunda Crônicas. Vamos ler. Segunda Crônicas 36. Segunda Crônicas, capítulo 36. Abram lá a Bíblia de vocês. Versículo 22. Que fala sobre o decreto de Ciro, tá? Vou ler. Acompanhem aí. Segunda Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. O decreto de Ciro. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Então, o profeta Jeremias já havia profetizado. Então, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é do povo, é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Quer dizer, o decreto de Ciro foi esse: voltem, né? Da onde vieram, a casa em Jerusalém, para que ela seja edificada. Então, agora, Ciro, o rei Ciro, o rei da Pérsia, ele não sabia que Jeremias já havia falado isso, né? Aí a gente vê o controle de Deus, a soberania de Deus sobre os reis. Tocou no coração e o rei da Pérsia fez esse decreto. Então, aí precisava ser restaurado, né? Restaurado tudo aquilo que o povo já havia perdido, porque muitos nem tinham conhecido Davi, tinha o rei Davi como rei. Muitos já conheciam o rei Ciro, o rei da Pérsia, né? Mas teria que haver um resgate de toda aliança. E o livro de Crônicas enfatiza que nada havia se perdido, nada havia mudado. Apesar de ter passado tanto tempo, a aliança de Deus é perpétua. O povo precisava ser lembrado de que Deus era o seu rei eterno. O fim da monarquia e a destruição do templo não colocaram fim ao governo e à presença de Deus junto ao seu povo. Então, o cronista lembra, através do segundo livro de Crônicas, que Deus não havia deixado de ser rei. Deus não havia, apesar de toda a destruição que houve, né, em Jerusalém, de Deus ter permitido que ocorresse toda aquela situação do templo ser destruído, do povo ser levado
ao cativeiro, né, na Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele tirou todos os bens, tudo aquilo que havia sido ofertado ao Senhor, que Davi, Salomão, todo o povo havia ofertado ao Senhor, tudo aquilo Nabucodonosor pegou, né? E Deus permitiu toda essa situação. Mas independente disso, independente de toda essa situação que Deus permitiu, em nenhum momento Deus deixou de ser rei. Em nenhum momento Deus havia se esquecido de toda a aliança que ele havia feito com o seu povo. Porque a aliança de Deus, ela é perpétua, né? O que quer dizer perpétua? Para sempre. Eu me lembro quando eu fui ao cemitério e eu lia em algumas, assim, no chão mesmo, né? Lá do cemitério tinha uma chapa e lá estava escrito perpétuo, mas eu não sabia o que significava. Fui saber depois de um tempo que aquilo lá ninguém pode mexer, né? Aquilo lá é para sempre, vai ficar ali. Ninguém pode ir lá e tirar e pôr outro no lugar, enfim. Então, Crônicas deixa claro que a aliança que Deus tinha com o povo era perpétua. E a aliança que Deus tem comigo, com você, é perpétua, é para sempre. Mas tem as condições que Deus exige, né? Deus exige que sejamos fiéis, como a gente acabou de ler lá em 2 Crônicas, né, no capítulo 7, eu vou repetir para vocês. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Qual é a condição que temos? Qual é a condição que Deus nos dá? Deus determinou um caminho que deveria ser seguido à risca pelo povo da aliança. Qual era então? Primeiro, são 4. São 4 ações que o povo deveria realizar. Acompanhe lá, em 2 Crônicas, capítulo 7. Qual que é a primeira? Se o meu povo se humilhar... Não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É a primeira ação que temos que ter com Deus. Se humilhar. Segundo, e orar. Devemos orar. Terceiro, e me buscar. Buscar o Senhor em todo tempo. E o quarto é se converter dos seus maus caminhos. Somente fazendo essas 4 ações, o que o Senhor diz? Então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Trazendo para hoje, né? O que está acontecendo hoje no mundo? Uma coisa terrível, né? Nós estamos vivendo um momento bem delicado, triste. Esse vírus, né, o coronavírus, Covid-19,
trouxe uma situação bem difícil para muitas pessoas, bem difícil mesmo. E nós não estamos podendo ir à igreja, nós não estamos podendo nos reunir para louvar. Nós estamos estudando a palavra de Deus aqui juntos, porque existe, né, essa tecnologia que nos permite fazer isso. Mas nós não estamos podendo ir ao templo, né, louvar, termos a comunhão. Já estamos quase 3 meses, já vai fazer quase 3 meses que não vamos à igreja. Agora, o que cada um tem que ver, tá fazendo falta isso para você? Porque tem que fazer falta nós estarmos juntos, nós irmos à igreja, cultuar, louvar a Deus. E muitas vezes a gente vai porque o pai e a mãe ficam obrigando, né? A ir na igreja, porque senão não vai ter isso. Às vezes até coloca umas condições assim, né? Alguns pais eu vejo. Então, mas o seu coração, né? Qual é o desejo do seu coração? Porque no nosso coração tem que haver alegria. Alegria de estar na casa do Senhor, de estar na sua presença. E Deus também se alegra quando o seu povo se alegra em estar juntos, com um só propósito, de louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, tudo isso que a gente está vivendo, sabemos o propósito. Como que vocês acham que o povo tem se posicionado, se colocado diante de Deus? Realmente nós temos feito essas ações diante de Deus? Nós temos nos humilhados? Nós temos tendo a ação de se humilhar diante de Deus, de orar? Quantas vezes? Ter aquele momento de oração com Deus faz uma diferença enorme na nossa vida, né? Como que eu sei disso? Só praticando. Nós temos que ter essa prática. E através da oração a gente busca Deus, né? É uma maneira de buscar. E buscar assim a sua presença, buscar a sua bênção, buscar obedecer, buscar servir. São várias buscas que nós devemos fazer. E se converter. Entregar sua vida a Jesus, né? Se arrepender dos seus pecados, de tudo aquilo que não agrada a Deus, de tudo aquilo que te afasta de Deus. E quanta coisa temos feito, né, que nos afasta de Deus. Quanta coisa a gente vê o povo hoje fazendo que afasta Deus da vida dele, né? Quantos pecados. Então, era o povo de Deus que foi levado cativo na Babilônia. E eles ficaram por 70 anos, bastante tempo. Mas a aliança de Deus é perpétua. Então, quanto tempo vai durar o meu sofrimento, a minha luta, a minha tribulação? Não sei. Mas o que é mais importante de tudo isso é permanecermos firmes, confiando de que Deus é rei e soberano sobre o mundo, independente da situação que estamos vivendo. Então, se ainda acontecer o pior no nosso país,
no mundo, não podemos deixar de confiar em Deus. Então, Deus está com os ouvidos atentos. Se você tem se humilhado, orado, buscado, e se você se converteu dos seus maus caminhos, Deus está atento. Ele está ouvindo, e no tempo que Ele determinou, Ele vai mudar toda essa situação, como Ele fez, né? Então, o que aconteceu? O povo, não sabemos quem voltou, mas sabemos que Deus permitiu. Então, queridos, é isso. Deus sustenta, né, a sua aliança até o dia de hoje. Hoje não é diferente. Deus pode mudar, né, toda a situação. O que temos que fazer é confiar e orar, né, no Senhor. E pode ser que nem o que Deus tenha que fazer na nossa vida seja nos levar para o céu, né? Às vezes nem vai ser aqui que Deus vai fazer algo na sua vida. Mas o que é importante para nós, né? É estarmos juntos do Senhor, né? Então, o livro de Crônicas é para isso, né? O desejo é que o povo seja lembrado de que a aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó e Davi continuava e valia em todas as circunstâncias. Todas. Deus havia firmado um compromisso real de amor e vida para com seus filhos. Deus era o seu Senhor e eles o seu povo. Então, o rei, uma coisa que eu esqueci de comentar, o rei da Pérsia ainda pediu para devolver todos os utensílios do templo. Que coisa, né? Que mudança, né? Deus e Ciro devolveu, né? Para que o povo fosse lá e construísse o templo. Hoje nós temos, né? Um templo para nós irmos cultuar a Deus. Mas às vezes não queremos. Simples assim, porque temos coisas mais importantes a fazer. Assistir uma TV, assistir uma série, ou jogar mesmo, ou às vezes até assistir no próprio celular, né? Vou ouvir uma pregação aqui, mas não tem alegria de ir ao templo. É importante isso. Para Deus é importante isso. Então, se você não tem tido essa alegria, peça para Deus, para que Ele te dê alegria de estar na casa do Senhor, de louvar, de servir, de obedecer. É tão difícil às vezes obedecer a palavra do Senhor, mas Deus exige isso de nós, tá? Então nós temos que ter a nossa ação diante de Deus. E Ele irá nos abençoar, irá nos guardar de todo mal. Vamos orar, agradecer a Deus por Ele ser tão maravilhoso na nossa vida, né? Por ser o nosso Rei e o nosso Salvador. E não vamos nos esquecer, né? Que Deus é soberano sobre todos os reis.
sobre tudo e todas as coisas. Que maravilhoso nós pertencemos a esse Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos ensinar. Obrigada por falar conosco através da Tua palavra. E obrigada, Senhor, por ser o nosso Rei e Salvador. Que o Senhor nos ajude naquilo que temos sido falhos diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos humilhar, ó Deus, diante de Ti, a reconhecer que somos pecadores e que o Senhor nos ajude a nos livrarmos dos maus caminhos, ó Deus. Que possamos, Pai, aprender os caminhos do Senhor e andar neles. Que o Senhor nos ajude, no nome do Senhor Jesus. Amém.